Muito obrigado. Obrigado por terem vindo, obviamente. Espero conseguir manter-vos acordados nos próximos minutos, porque isto a seguir ao almoço é sempre difícil. Eu vou-vos falar um bocadinho de criatividade, algo que ainda não ouviram hoje, mas sobretudo gostava de vos falar de vida. E para falar de vida, eu recolhi aqui umas palavras de um sociólogo, um pensador polaco, que me faz pensar, enquanto abrimos a tal primeira garrafa de vinho, para não sermos os maus colecionadores ou colecionadores de mau vinho, faz-me pensar um bocadinho na vida que vivemos, nos tempos modernos. Eles são sempre modernos, não é? Variam, conforme o tempo vai avançando. Mas a verdade é que, muitas vezes, eu dou por mim, e porventura vocês também, a pensar na vida que levo, acelerada, a atingir objetivos, a superar metas, a ter sempre uma pressão extra, a querer mais coisas, a buscar mais e ao mesmo tempo a ter menos. E ao mesmo tempo, se calhar, a sentir menos realizado. E ao mesmo tempo a sentir, parece que um vazio que é proporcional àquilo que a gente atinge. E de facto eu acho que ele tem muita razão. Esta velocidade é ao contrário do que nós pensamos. Nos dizíamos, o tempo está parado, não se passa nada. Eu hoje acho que é o contrário. Esta velocidade é que nos engana e que nos dá uma falsa sensação. É o mote para a nossa conversa. Se vocês também me permitem, partilho convosco algo muito pessoal e, portanto, subjetivo e aleatório e, portanto, passível de crítica, sobre a nossa relação, nossa vianenses, nossa portugueses, sobretudo, com o fator C. Anda aqui um fator C que nos anda a complicar, estão a ver outro C, a vida ou a descomplicar. Tenho quase a certeza que uma boa parte de vocês pensou em algo muito transversal, que é este C que nos acompanha, eu acho que desde sempre. Monarquia, república, esquerda, direita, azuis, vermelhos, novos e mais usados. Nós somos uma sociedade um bocadinho marcada, pelo favorzinho, dê lá um jeitinho. Isto não se resolve de outra maneira. E quer queiramos, quer não, isto é uma herança cultural que marca um bocadinho do nosso ADN. Eu sei que vocês estão a pensar, bom, isso já não é bem coisa de hoje. A cunha hoje chama-se contactos. A cunha hoje é o meu telemóvel, é a minha agenda. Porquê? Porque eu tenho uns amigos no Facebook, e hoje eu vou ganhar uns quantos, que me resolvem alguns problemas. Mas é esta luzinha que nós achamos que está lá atrás. O segundo C que vos selecionei é um C inevitável. De uma forma ou de outra, isto para não falar daquele grande C que divide o mundo em antes de C e depois de C, é um C que nos, de uma forma ou de outra, todos nós somos filhos, netos, alguns pais, da Revolução de 25 de Abril, a Revolução dos Cravos, que os capitães fizeram e que, uns meses mais tarde, produziu uma Constituição que já sabem que também tem uma novidade, de vez em quando entra de férias. O ano passado foi um caso desses e agora parece que este ano... Mas que de alguma maneira nos marcou. E nos marca muito destes últimos 40 anos. Eu nasci depois da Revolução, exatamente depois da Revolução, e, portanto, noto que Portugal tem uma influência sobre aquilo que se cumpriu, mas também sobre aquilo que não se cumpriu. A seguir à Revolução foram abertas as portas para outro C inevitável, a então CEE, a Comunidade Económica Europeia, que nos trouxe muita coisa boa. É injusto, profundamente injusto, dizermos que foi mal aderirmos à CEE, que nos trouxe muitos problemas. O desenvolvimento que o país sofreu ao longo destes últimos anos seria profundamente injusto dizer que não foi uma das melhores coisas que nos aconteceu. Mas, como tudo, teve um preço. Teve um custo e os fundos foram esbanjados e houve, obviamente, muitas más opções e o euro trouxe-nos uma competitividade, porventura, mais difícil do que aquilo que poderíamos superar. Sim, é verdade, tudo isso. Mas também é verdade que marcou e marca os nossos tempos. O C da CEE também nos trouxe, de uma maneira ou noutra, outra crença.
epá, é o Canudo que nos vai safar desta vez. Se não for a Europa, é o Canudo. E vocês lembram-se que foi exatamente com a Comunidade Económica Europeia, com os anos 80 e 90, que nós assistimos a uma explosão do ensino superior. E bem haja o Instituto Politécnico de Viana do Castelo, bem haja as universidades novas que abriram caminhos no interior, bem haja tudo isso que se criou, que, de alguma maneira, o Instituto Pedro Nunes é um filho, um neto, bem haja isso. Mas a verdade é que nós acreditamos que a crença do Canudo resolvia. Hoje já temos isso consciente, não é verdade? Hoje o Canudo não resolve a vida a ninguém. Mas já viram, nós andamos de C em C a tentar resolver há muito a nossa relação. E chegamos, inevitavelmente, àquele C que eu não queria falar hoje e tal, mas disseram-me, o teu painel é tempestades, então tempestades, toma lá com crise. E sobre a crise, esta famosa crise que eu digo que infelizmente temos falado tempo demais, eu gostava de partilhar convosco três sensações que me ficam. A primeira é claramente esta. Falamos tempo demais dela. E falamos tempo demais dela pelas piores razões. Ou seja, pela parte negativa que ela traz. Ela, neste momento, é um rolo compressor que, de alguma maneira, nos oprime, nos deprime, nos capta a energia positiva e nos faz desmotivar. É verdade. Mas também deixem que vos diga que ela é uma boa almofada. Para muitos de nós, deitarmos-nos na almofada da crise é atirarmos o problema para os outros. É deixarmos de pensarmos que somos nós parte da solução. E, portanto, ela nesse aspecto é boa. Porque nós devíamos tirar essa almofada e devíamos procurar perceber o que é que na crise nós podemos aproveitar. Mas já lá vamos. A terceira coisa que vos queria falar da crise é que, infelizmente, nós não temos uma, mas provavelmente teremos 4 crises. Temos falado, pelas piores razões, da crise financeira. E tudo se concentra muito à volta disso. Mas antes da crise financeira, Portugal tem uma crise económica, que é muito anterior ao déficit. É uma crise de competitividade, de saber qual é o nosso modelo de especialização, o que é que nós queremos fazer, onde é que nós somos bons, se é o têxtil, o calçado, a madeira, se é a biotecnologia, seja o que for, mas de escolhermos um caminho. Temos esse, do meu ponto de vista, é um dos Ds de Abril que falta cumprir, que é o D do desenvolvimento, de nós escolhermos claramente um perfil de competitivo, de deixarmos de andar a reboque dos outros. Depois desta crise económica, nós temos uma crise social, clara, grave, mais difícil que as outras todas. E depois ainda nós teremos, provavelmente, e aí já não somos só nós, mas se calhar toda a Europa em particular, e o mundo, quiçá, uma crise cultural. E cultural porquê? Porque ela afeta os valores que nós achávamos que, os valores de vida, os valores de humanidade, os valores que nós estamos habituados. Acreditar numa reforma, acreditar numa saúde gratuita, acreditar na democracia sem limites, tudo isto gera uma crise, ou 4. O desafio que vos trago é esquecermos a parte do problema e olharmos muito mais para a parte da oportunidade. E aí eu socorro-nos dos nossos amigos chineses e dos seus ideogramas, os kanji, e que a palavra ou os desenhos, se quiserem, para representar crise é claramente representado por 2 caracteres, se quiserem, por 2 símbolos. Um, de facto, tem a parte da ameaça, tem a parte do perigo, tem a parte do constrangimento, é aquilo que nós vulgarmente associamos mais à crise. Mas a outra parte, tem a parte da oportunidade, a parte da mudança, a parte da renovação. E é sobre essa que eu gostava de vos falar hoje. O desafio é exatamente acreditar que são os tempos de crise, porque são mais difíceis, que nos sugerem que nós vamos ao fundo de nós. Aquilo que os ingleses dizem back to basics. Vamos voltar à essência, vamos voltar àquilo que nos faz ser diferentes. É isto que nos sugere. E, de facto, é muito mais fácil, acreditem, mudar em tempo de crise do que mudar em tempo de bons ventos.
É a oportunidade. Ou seja, se atrás vos falava que é uma almofada confortável, vamos usá-la para ser a desculpa para a mudança. E, portanto, eu digo que a face da outra moeda desta crise é o outro ser verdadeiro que vos queria falar. A criatividade é, do meu ponto de vista, a melhor resposta à crise. A criatividade é o poder que nós temos de deixar de falar. Nós deixamos que nos encham a cabeça e que nos encham os dias com as notícias negativas. De há uns tempos para cá eu tenho feito alguma higiene mental e essa higiene mental passa por desligar a televisão, mudar o rádio, deixar de ler as notícias que só falam em coisas más. Sinceramente. Eu estou preocupado com o déficit português. Mas o déficit português não me vai ocupar de segunda a sexta. Eu tenho muito mais coisas a fazer e muito mais importantes. O Passos Coelho que trate do déficit. E é essa higiene mental que eu acho que nós às vezes nos esquecemos de fazer. Deixamos-nos levar neste rolo compressor, neste rolo que nos aperta um bocadinho. Então a criatividade. E o que é a criatividade? Oh, meus amigos, a criatividade é tudo e não é nada. Uma coisa eu sei, a criatividade é, no sentido mais puro, aquilo que nos define como seres humanos. No sentido da criação, no sentido de procura do original, no sentido de fazer o diferente, no sentido de sermos capazes de procurar outros caminhos e outras rotas. No sentido de sermos capazes de gerar uma energia que depois é difícil de conter. Então, meus caros, estamos todos convocados para este desafio. Porque a criatividade também tem outra coisa muito boa. Ela não tem raça, não tem credo, não tem partido político, não tem religião, não tem o que vocês quiserem, não tem canudos ou sem canudos. Não. Tem ser humano. E o ser humano é criativo. Ponto. Pode usar mais ou menos essa capacidade, pode sair mais ou menos da sua zona de conforto, por isso é que a criatividade é uma ideia perigosa. Ela é perigosa porque nos tira da nossa zona de conforto. Ela é perigosa porque nos obriga a mudar, obriga-nos a alterar hábitos, obriga-nos a alterar coisas que a gente costumava fazer e dava como certo. E é esse medo, e penso eu que só esse medo é que justifica que nós não sejamos mais criativos, que nós optemos por uma vida, como dizia aqui de manhã, à volta da órbita e não vamos ao centro. E, portanto, ela é naturalmente subversiva, porque a mudança só pode subverter a ordem. E é esse medo que eu acho que nós temos que enfrentar. Termos consciência que individualmente podemos mudar o mundo é algo muito importante para nós. É algo que nos faz acreditar que aquilo que nós pensamos, hoje de manhã viram isso muito claro na intervenção do Paulo, aquilo que nós acreditamos, os pequenos passos que temos que dar para de facto conseguir conquistar aquilo que acreditamos, ter as nossas ideias que podem mudar o mundo. Tal como dizia Gandhi, se tu, eu, nós, a mudança que queremos ver no mundo. E portanto, não me venham com aquela conversa que são os outros. A propósito disso, deixem-me dar-vos aqui, fazer um pequenino parênteses sobre uma divisão do mundo que nós às vezes fazemos. Nós às vezes dividimos o mundo entre nós, eles e os outros. Já ouviram isto? Nós são os nossos. Os nossos amigos, a nossa família, aqueles que nós conhecemos, queremos bem. Às vezes os nossos são os do nosso clube, os do nosso partido, os da nossa terra. Eles são aqueles que são os políticos, são os que mandam nisto, é aquela malta que é o chefe, é o professor, é quem me chateia, são eles. E aos outros. E nós às vezes entre estas áreas de ação, eles é que são os responsáveis, nós é que somos os coitadinhos. Os outros, enfim. Também a propósito disso, conto-vos uma... que penso que não é em confidência, porque ali no jornal, uma pequena frase do Dr. Almeida Santos, ex-presidente da República, figura reputada, que dizia assim: para os nossos, tudo. Para eles, nada. Doutor, desculpe,
E os outros? Que se cumpra a lei. Afinal de contas... Afinal de contas, isto de criatividade é apenas connecting dots, é apenas ligar, encontrar relações. Às vezes é ver o inevitável. É o que nos diz o Steve Jobs. Às vezes as pessoas que são verdadeiramente criativas, pequenina, ou uma pequena escala, ou uma grande escala, até ficam envergonhados, embaraçados, quando dizem: mas como é que tu descobriste isto? Como é que tu resolveste? Foi evidente. A determinada altura, aquilo para mim é evidente. Porquê? Porque eu consegui abstrair-me, eu consegui fazer um certo slowdown neste mundo frenético, consegui abstrair-me de algumas destes desafios e consegui, de facto, ligar algumas coisas que até então estavam desconhecidas. Estas ligações, se o poder de fazer avançar o mundo está em nós, no mínimo, a criatividade tem aqui 3 acessões. Tem uma intervenção sobre as pessoas, tem uma intervenção sobre os negócios e tem uma intervenção sobre os territórios. Sobre as pessoas temos falado o dia todo. Sobre os negócios haveria muito para dizer, mas eu escolhi sobretudo falar-vos sobre a intervenção da criatividade nos territórios. Sobre aquilo que pode ser uma ligação de pequeninos pontos para fazer um ponto maior. Sobre a criatividade de que cada um que está aqui, por exemplo, pode ser junta e pode criar um ponto maior. Nós estamos num mundo em que é preciso pensar global, mas agir local. Nós estamos num mundo do glocal. Nós estamos num mundo em que, de facto, não podemos deixar que as grandes tendências nos passem ao lado, mas tenhamos bem consciência, nós temos é que tomar conta da nossa casa. E nesse sentido, a pergunta que eu vos faço é: existe uma cidade, uma urbe, uma vila, um espaço que vocês conseguem imaginar que seja capaz de resolver aquela questão que porventura é a equação que nos tem, que está um bocadinho pouco balanceada? Um espaço que seja capaz de albergar o sucesso, o bem-estar, a qualidade de vida? Que cidade é esta do futuro? Uma cidade onde é possível edificar pontes entre a tradição e a modernidade, que não esquece o passado, que aponta para o futuro, mas que vive o presente. Uma cidade que é capaz de conciliar o desenvolvimento urbano, que é fundamental, mas com o crescimento pessoal dos seus habitantes. Esta cidade existe? Esta cidade é possível ser criada? Bom, tudo aponta, parece que esta cidade se chama a cidade criativa. Já falamos aqui um bocadinho dela. Hoje de manhã o Carlos desafiou-nos exatamente com isso. Qual é a cena, por exemplo, de Viana do Castelo? Como é que esta cidade se pode ser criativa? Mas reparem, uma cidade é algo abstrato, algo que na verdade não existe. A cidade somos todos nós. É a ligação dos nossos pequenos pontos, das nossas vidas, das nossas realidades, do brilho da nossa criatividade, junta com o brilho da criatividade do outro. Se vocês pensarem, os grandes avanços fazem-se naquilo que eu chamo as zonas cinzentas ou as zonas brancas. O que é isso? As zonas cinzentas são as zonas onde as especializações se cruzam. Onde a medicina se encontra com a tecnologia, onde a economia se encontra com a pastelaria, nas zonas de cruzamento. As zonas brancas são aquelas zonas que não são de ninguém, é puramente desconhecida, é abstração na sua verdadeira essência. E essa descoberta pode ser feita como um pano de fundo, como a cidade. Essa descoberta pode ser feita aplicando a criatividade individual e construindo algo maior, algo que vai de uma cidade aberta, global, moderna, que lhe acrescenta o desafio, ou seja, que é capaz de desafiar cada um de vós, cada um de nós, uma cidade que depois coopera para encontrar soluções e que por fim se torna empreendedora. Bom, respondendo um bocadinho à cena do Carlos, eu acho que Viana do Castelo tem todos estes ingredientes. Viana do Castelo, nós, porque Viana do Castelo não existe sem nós. Cada um de vocês
pode tornar esta cidade mais criativa. Pode, de facto, construir uma cidade diferente. Pode aplicar a sua criatividade, passo número 1, deixar que ela brilhe, juntá-la à dos outros e fazer crescer ideias verdadeiramente que façam alguma mudança. Então aí sim, nós teremos a ligar a vida e a aplicar a criatividade. E então Viana fica no coração. Obrigado.